O que é melhor, estar certo estando errado ou estar errado estando certo? Os fins justificam os meios? Tu sabe o que é persuasão? Alô, velhinho, eu sou o André, esse canal Produzindo, seja bem-vindo a mais um Filme Cena, lugar onde comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista, e esse filme é excepcional. Se eu não me engano, eu vi ele em algum curso de marketing, alguma cadeira de marketing que eu fiz em algum curso técnico, enfim, cuja ideia de mostrar esse filme é nos ajudar a aguçar a nossa fala, o nosso entendimento de venda, de persuasão, de como ser assertivo e de que como um cara consegue vender algo que ninguém gosta e que mata pessoas. Obrigado por fumar é algo de se agradecer? Vamos descobrir nesse vídeo. Obrigado por fumar. Dia 18 de agosto de 2006 foi lançado esse filme e hoje é disponível na Disney Plus, cuja origem, na verdade, não é totalmente original, porque ele é baseado no livro de Christopher Buckley. Então, se tu quiser, de repente, saber um pouco mais sobre persuasão, sobre venda, deve ter esse livro disponível. Eu não procurei ele ainda para saber se ele tem versão inglesa, portuguesa, mas enfim, foi baseado num livro. E Nick, então, que é o nosso protagonista, ele é o vice-presidente de uma rede de tabaco, ou seja, que vende cigarros, né? Tabaco é aquela coisa que se planta, que se põe no cigarro e põe para ser fumado ali. E a função dele é convencer as pessoas através do discurso que elas devem comprar mais cigarros. Basicamente isso. Na verdade, a função mais específica dele é um lobista. E o que é um lobista? Aqui tem uma descrição um pouco mais precisa que diz que é a função dele defender os interesses do grupo que representam e contribuir para a elaboração de políticas públicas, ou seja, a tal da relação pública. Dentro das universidades nós temos esse curso chamado Relações Públicas, que serve justamente para isso. Conhecer a empresa, entender os seus pontos fortes e fracos, as suas vantagens e desvantagens, o que já tem de melhor e de pior, para minimizar o que eles têm de pior e maximizar aquilo que eles têm de melhor, trabalhando uma relação positiva com o seu público direto e indireto. Ou seja, diretos são aqueles que compram o produto, indiretos são aqueles que simplesmente conhecem a tua marca, pois a pessoa não necessariamente precisa comprar de ti para saber que tu existe, e ele trabalha essa relação. E uma empresa que vende cigarros realmente tem muitos problemas em relação ao seu público, sabendo que ela mata muitas pessoas, né? O consumo do produto mata as pessoas, mas satisfaz, digamos que, uma necessidade da ansiedade que as pessoas têm. Então é uma relação muito complicada, mas que vende, alguém compra e tem alguém chamado Nick para defendê-la. E no momento atual do filme, a sociedade já está num patamar onde o cigarro já é considerado muito ruim, porque antigamente tinha o cigarro e tudo mais, e foi se desenvolvendo essa relação e tudo mais, não, vamos fumar e tudo mais, vamos vender, só que agora eles viram que era algo muito ruim e eles precisavam acabar com isso. Uma época onde tinham muitas organizações contra o uso do tabaco e em que o cigarro mata mais pessoas do que muitos acidentes de carro, do que com armas e com álcool, que são os parceiros, né? Ele se reúne com outros dois lobistas que defendem as armas e defendem também o álcool. Porém, a dele é a que mata mais. O cigarro mata muito mais do que essas outras áreas, sendo mais específico, 1.200 pessoas por dia morrem com cigarro. É bem ruim. E ele tinha ainda assim que defender para conseguir manter o emprego dele. E a questão aqui não é negar os pontos negativos do cigarro, mas é te fazer pensar, por que não? Essa é a grande questão. Pois então, logo no início da primeira cena, a gente vê que o Nick está num programa de televisão colocado contra a parede, contra várias organizações que estão ali para quebrar ele e mostrar que a rede de tabaco está totalmente errada. Porém, o trabalho dele é mostrar o contrário. E ali tinha algumas pessoas muito importantes colocando pressão sobre ele, que são aqui, ó, a presidente do Conselho de Mães contra o Tabaco, a presidente da Associação de Pneumologia, o representante de uma organização de serviços de saúde humanitária e um garoto com câncer por causa do cigarro. Tinha tudo para poder esculachar e humilhar ele diante da rede nacional, todo mundo vendo ele, mas o que ele fez? Ele deu a volta por cima e fez todos pensarem de uma forma positiva em relação à rede de tabaco. Ele não baixou a guarda e ele não foi agressivo. Ele pegou aquilo que as pessoas estavam colocando, deu toda uma volta e ainda colocou as pessoas a favor. E esse é o trabalho de um lobista, sendo para bem ou para mal. Enfim, ele pegou ali e disse, não, nós não queremos que, eu esqueci o nome do garoto, né, que ele morra, nós queremos que ele permaneça vivo e fumando, porque assim ele vai poder comprar. Morto ele não consegue comprar nada. Aí as pessoas, olha só, mas que frieza. Ele ainda colocou outras questões, dizendo, não, e a nossa empresa está investindo 50 milhões
em propaganda para incentivar os jovens a não fumarem e tudo mais. E assim, aí todo mundo, não, legal, pelo menos eles têm uma boa reação em relação a isso. Mas enfim, ele conseguiu controlar toda a situação e colocar a favor dele. Esse é um cara bom. Mas enfim, a gente vai desenvolver sobre isso. Isso é bom? Não é bom, mas é a história, como o filme coloca isso e essa função e a capacidade que o discurso tem, é disso que a gente está falando. E ele diz que, ensinando o filho dele a seguir o mesmo caminho, se tu argumentar corretamente, tu nunca vai estar errado. E ele diz mais, tem uma questão de que tu não precisa estar certo. Tu só precisa abrir a questão para mostrar que o outro está errado para as pessoas que estão vendo. Tu não precisa convencer ele de que eu estou certo. Tu pode estar errado, mas tu tem que mostrar que alguma coisa no outro está errado e deixar as pessoas pensando nas suas convicções para que elas duvidem daquilo que elas achavam certo e comecem a pensar sobre o dito por que não que eu falei de início. Repetindo então, tu não precisa estar certo. Tu precisa argumentar corretamente para desmanchar aquilo que o outro está tentando colocar contra ti. Basicamente isso. Então é uma questão de persuasão, uma questão de assim, eu estou aqui para tal fim, que é para levar as pessoas de um pensamento A para um pensamento B. E eu farei tudo o que for preciso por meio do meu discurso, da minha fala, para que isso ocorra. E se não existe um caminho direto, ou seja, se eu estou errado, eu preciso criar um outro caminho para que eu pareça certo ou para que pelo menos o outro pareça errado. O problema é que ele também fala que às vezes tu precisa ser moralmente flexível. Ou seja, a moral, a ética não é importante nesse caso. O importante é o teu objetivo, independente do que tu tem que fazer para isso. Ou seja, nesse caso, os fins justificam os meios. Só que esse é o ponto errado da coisa toda. O lobismo, o discurso, a fala está sendo usada de maneira inteligente para a coisa errada do jeito errado. Essa é a grande questão. Porém, o filme vai trabalhando, vai te mostrando isso, que ele faz, só que independe de estar certo ou errado. E aí, nós que estamos assistindo o filme, precisamos decidir, isso é bom ou é ruim? Isso é certo ou é errado? Até onde o errado é errado, até onde o certo é certo? Até onde eu devo me deixar levar por isso? Então, é uma ferramenta que é colocada nas nossas mãos e a gente pode usar para fazer a coisa errada ou fazer a coisa certa. E uma coisa mais interessante que ele fala também é que a maior arma de manipulação em massa é o quê? O influenciador. Ou o influencer que temos hoje, os TikTokers, os YouTubers. Porque a ideia que ele dá é: ponha não mais o vilão fumando um cigarro, aquele que vai morrer, aquele que está do lado errado, mas ponha o protagonista fumando um cigarro, que é a pessoa boa, aquela com quem as pessoas se identificam. Porque se eles verem um protagonista, eles vão pensar, o cigarro não é tão ruim assim. Olha só, a pessoa que é a certa no filme e na história toda está fumando, por que não? Olha a frasezinha, por que não? E hoje em dia o negócio está tão invertido que os filmes, muitos deles são sobre o antagonista. O vilão é o protagonista. O vilão é aquela pessoa que a gente está torcendo. E não necessariamente ele é o vilão, mas ele é uma pessoa que faz coisas erradas, mas que a gente está vendo o lado errado das coisas, o lado errado da sociedade e está torcendo para o chefe, o protagonista daquela história, porque aquilo que está fazendo errado, né, independente do que ele está fazendo ou não, ele é a peça-chave da história. A gente torce para que ele chegue onde quer chegar. Ou seja, filmes ou séries de traficantes, de bruxas, de sei lá o que, facções, enfim, a gente torce para aquelas pessoas que estão quebrando a sociedade, estão à margem da lei darem certo. E independente do que eles estão fazendo, né? Aí no caso aqui é fumar um cigarro, né? Compraria a ideia do cigarro porque o protagonista está fazendo isso. Pois então, o que nós falamos nesse canal? Filmes. E os filmes são usados para te convencer e não necessariamente dizer que tu tá errado. Olha só, pensando em tudo que eu falei, mas tentando pegar aquilo que tu já concorda, dar toda uma volta e te fazer ficar pensando, por que não? Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. O Lorne, que era um antigo representante da empresa, tipo um garoto propaganda que acabou ficando muito mal por causa do cigarro, e ele estava ali querendo colocar a empresa na justiça, enfim, colocar tudo para fora. E ele foi subornado, ele usou a manipulação e o suborno para chegar e pegar aquilo que o Lorne estava dizendo e o problema dele, concordando com ele, para que ele fizesse exatamente o que a empresa queria, que era aceitar o dinheiro e ficar calado. A gente vê toda uma manipulação. Esse papo de conversar,
de falar, na verdade, é de te convencer. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquele outro que vem para conversar com a gente, ele sempre vai dar um jeito de parecer estar certo. Agora, ficando do outro lado, né, olhando pelo lado de quem recebe uma conversa de um lobista ou de alguém que esteja tentando nos manipular, a gente tem que ficar ligado, porque ele vai parecer certo, ele vai dar todo jeito para parecer que eu estou errado ou que eu não estou tão errado assim. Não, por que não? Tanto que no início do filme, quando ele tá dando uma palestrinha ali para as crianças na escola, falando do trabalho dele, ele diz, não, eu trabalho por cigarro, mas olha só, não escutem o que as pessoas falam. Vão, experimentem por vocês mesmos. Ou seja, ele jogou a isca, fazendo as crianças pensarem, não, eu vou experimentar. Meu pai disse que é errado, mas eu vou experimentar fumar porque não? Eu não tenho minha opinião, eu preciso experimentar para saber. E aí a pessoa vai lá, pega, se vicia e vira um cliente dele. Enfim, fique ligado nessas coisas. Uma outra coisa também que ele diz é que ele não gosta de viajar de avião na primeira classe, por mais dinheiro que ele tenha. Ele gosta de ir na classe econômica, porque é lá onde está o público dele, as pessoas que fumam. Então ali ele está mais perto do público para entender como ele pode fazer para que o público aceite a proposta dele. Dizendo até que, se eu conseguir fazer um jovem começar a fumar, terei ganho o meu dia. Olha só que terrível, não é? E também tudo isso que ele faz, tudo isso que ele fala é somado ao conhecimento que ele já tem. A gente não consegue falar sobre o que a gente não conhece. Portanto, ser um estrategista da fala é tu saber manejar a fala, manejar o conhecimento que tu já tem. Tu não consegue falar sobre algo que tu não tem, mas é tu falar de um jeito que aquela informação que tu tenha, mesmo que ela seja errada, pareça certa. Isso está em todo lugar, não é só em filmes, isso é na política, isso é em programas, isso é em séries, todo mundo está usando um pouco disso. Já ouviu falar dos gatilhos mentais? Isso está em todo lugar. Eles usam isso e muito mais para te convencer de que tu precisa daquilo. E nós estamos fazendo o que para isso? Nós estamos cada vez mais distraídos, menos preocupados, menos informados com informações relevantes e acabamos nos deixando levar por tudo isso porque funciona, tudo isso funciona, felizmente e infelizmente. E todo esse trabalho resultava em muito dinheiro para a empresa de tabaco, porém em muitos males para as pessoas. Muitas pessoas sofriam porque o produto dele não era bom. Então por que ele fazia isso? Por 2 motivos ele diz. Porque eu sou muito bom nisso e porque eu preciso pagar a hipoteca. Temos aí um motivo bom e um motivo ruim. Não em todo ruim, né? Todo mundo precisa pagar suas contas, mas em outras palavras, porque é o dom dele, então ele disse, não estudei isso, eu desenvolvi isso, só que é maravilhoso, é importante a gente estar inserido naquilo que nos faz bem, naquilo que fomos chamados para fazer, naquilo que somos bons. Mas também para pagar a hipoteca, em outras palavras, para pagar a casa dele. Poxa, é egoísmo assim, porque ele está fazendo isso por ele. Muitas pessoas sofrem, mas ele faz o que ele gosta e tem o dinheiro. Acho que falta um pouco nas motivações, não? E o desgraçado usou cada desgraça da vida dele para argumentar em favor do tabaco. Quando sequestraram ele e colocaram aquele monte de adesivos no corpo, depois ele quase morreu, mas não morreu e ainda gravou um vídeo dizendo, gente, olha só, eu tenho que agradecer ao cigarro, porque se eu já não fosse um fumante, aqueles adesivos teriam me matado. Então, temos que agradecer ao cigarro porque ele está salvando vidas. Olha só como ele conseguiu pegar um argumento, O que é um argumento? Ele dá uma razão, ele explica o porquê de alguma coisa. E o argumento te faz aceitar alguma coisa. E é muito louco, porque ele usou o argumento de uma coisa ruim que aconteceu para favorecer aquele que causou algo ruim. E fechando o filme, tudo que ele fez de errado teve um resultado. Isso fica uma lição, assim, o filme não nos deixa por fora. Ele consegue apresentar toda a história, a questão, mas ele continua mostrando que o errado é errado. Tudo que ele fez acabou saindo nos jornais e aparecendo cada detalhe, cada coisa errada, cada ponto que ele fez foi exposto e ele perdeu o emprego, ele perdeu a visibilidade, perdeu tudo. Porém, depois ele recobrou um pouco da motivação dele através do filho, que ele acabou ensinando e colocando nesse caminho. Então o filho dele trouxe ele de volta e ele conseguiu consertar as coisas. Ele usou o dom dele para colocar as coisas no lugar e colocar cada um no seu lugar. Então isso foi bom para todo mundo. Para a rede de tabaco, que continuou vendendo cada vez mais cigarro, para o chefe dele interesseiro que foi despedido, para a repórter que colocou todas as informações secretas dele para fora e que por isso ele acabou denunciando ela também, mais ou menos os métodos dela, e ela voltou para um lugarzinho
mediano, pro filho dele, que ele acabou ensinando algumas lições, que existem coisas mais importantes do que pagar hipoteca. Enfim, foi bom para todo mundo e para ele também. Enfim, se tu faz coisas erradas, né, o que a gente pode aprender com esse final, saiba usar as mesmas ferramentas para consertar e que sempre há tempo de consertar. E que saber falar bem pode ser usado para o bem e para o mal, e que na maioria das vezes é usado para a coisa errada, mas que nós temos as condições de usar esse discurso na hora certa, no momento certo, para convencer as pessoas a serem mais pessoas, serem elas mesmas, a fazerem a coisa certa e a se desviarem da coisa errada. Porque se tem um jeito de pegar o errado e fazer parecer certo, tem um jeito também de pegar o certo e fazer com que ele seja certo e efetivo na nossa vida. Tá bom? Então esse foi o filme Obrigado por Fumar. É um filme muito legal, ele traz muitas lições, ele nos mostra uma ferramenta incrível e de verdade ela existe, disponível para todo mundo poder aprender a usá-la e também a evitar as pessoas que usam essa ferramenta para o mal, para que não sejamos influenciados. Então é isso aí, aproveita, comenta aqui embaixo o que tu achou desse filme, se tem algum outro filme dentro dessa visão que tu quer que eu assista, comenta aqui embaixo. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.